Uma palavra muito especial do coração de Deus para os nossos corações. E essa palavra é para nós rompermos com a velha mente. Vamos romper com a velha mente, vamos romper com a velha história, com os mesmos ciclos. E nós vamos começar com Romanos 12, versículo 2. Se você tem a sua Bíblia, você abra juntamente comigo. Romanos 12, versículo 2, diz assim: Não vos conformeis com este mundo, mas seja cada um uma pessoa nova, diferente, mostrando uma sadia renovação. Tudo quanto faz e pensa, e vocês aprenderão de experiência própria, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós estamos diante de uma direção para cada um de nós, como filhos amados, como filhas amadas de Deus. Nós estamos diante dessa direção para quê? Para nós rompermos com a velha maneira de pensar, com a velha vida, com os traumas. E a nossa mente é o nosso maior campo de batalha. É aqui que começa o rompimento ou a paralisia da nossa história, no campo de batalha chamado mente, pensamentos. Então, o maligno ele lança dardos o dia inteiro você foi bombardeado, esta semana você foi bombardeada de muitos pensamentos, muitas vozes vieram e semearam pensamentos de dúvida, de medo, de insegurança, de incerteza, pensamentos de que não vai dar certo, que não vai prosperar, que a família não vai se converter, que a situação que você está vivendo não vai mudar. Então, não é esses pensamentos que Deus quer. E muitas das vezes, nós não entendemos e não reconhecemos que os pensamentos se tornam prisões. Prisões que nos impedem de acreditar, prisões que nos impedem de avançar, prisões que nos fazem desconfiar. Desconfiar, que nos impede de sonhar, que nos faz nós nos sentirmos pequenos, sentirmos culpados, indignos, fracassados. E muitas das vezes esses pensamentos, eles são pensamentos, muitos pensamentos não brotaram de dentro de você. Eles foram enviados, eles foram lançados para dentro da sua mente através do inimigo. Então, nós vamos lá em Mateus capítulo 13, agora no versículo 24, e vamos ver algo muito precioso. Mateus capítulo 13, no versículo 24, diz assim: Esta foi outra parábola que Jesus usou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou a boa semente em seu campo. Mas uma noite, enquanto todos dormiam, seu inimigo veio e semeou o joio entre o trigo e se foi. Então, quando nós dormimos é quando nós não vigiamos. Não vigiamos. Aqui eu não tô falando no sentido de você dormir fisicamente, você tem que descansar assim. Mas o sentido aqui é você relaxar, você não cuidar da sua vida espiritual, não cuidar da sua mente, não dizer como o salmista Davi diz, Salmo 139, versículo 23. Ele diz: sonda-me, Senhor. Conhece os meus pensamentos, põe à prova os meus pensamentos. Então vamos aqui mergulhar nesses princípios valiosos para romper com a velha vida, com a velha mente, com a velha natureza, com a velha história. Porque quando a nossa mente adoece, até a voz de Deus parece bem longe, bem distante. E muitas vezes a gente se pergunta: nossa, mas o que Deus quer falar? O que Deus quer mostrar? O que Deus quer revelar? Qual é a direção para a minha vida? Como é que eu ouço a voz de Deus? Então, o que pode estar nos impedindo de discernir a perfeita, a clara, a doce voz de Deus são os nossos pensamentos. E é por isso que às vezes a gente ora,
Muitas das vezes nós estamos orando e parece que nós não estamos sentindo nada. E aí nós lemos a Bíblia e não entendemos, não entra a palavra no nosso coração. A gente às vezes até se empolga, mas aquela palavra não desce para o nosso espírito e não traz uma transformação. Então, nós precisamos entender, meus irmãos, minhas irmãs, que há uma batalha na nossa mente. E essa batalha é todo dia. Não pense você que depois de você terminar de ouvir essa palavra, vai, nossa, pronto, vai acabar. Ou alguém jogar óleo na sua cabeça, ou você fazer uma campanha de 7 dias, 7 passos. Né? Tem muitas pessoas que ficam assim, bitoladas em campanha, e vai, busca uma revelação ali, outra revelação, sabe? E não chega a romper com a velha vida, com a velha maneira, com a velha história. E isso é triste, é muito triste essa realidade de muitos cristãos. E pode ser a sua também. Eu não sei, não conheço sua vida. Então, às vezes a gente tá nesse excesso de batalha mental, nós estamos feridos, a mente ferida não escuta Deus. A mente ferida, a mente com muitos ruídos, não escuta Deus. Imagina você procurando você tem um rádio na sua casa, você está procurando uma estação. E aquela estação, ela não processa, não libera o áudio perfeito daquela estação de rádio. Por quê? Porque tem muitos ruídos. Então, isso acontece na nossa mente também. E Deus, ele não quer que você dê atenção aos ruídos, aos pensamentos negativos. Deus quer que você ouça perfeitamente a voz dele. E para isso você precisa romper com os velhos pensamentos. O inimigo, ele quer roubar essa conexão, essa intimidade, tirar o seu foco, a sua mentalidade espiritual. Então, por isso que nós precisamos caminhar nesse processo de purificação. Nossa purificação na mente vai nos levar a romper com a velha maneira de pensar. Então, quando você ora lá os Salmos 139, eu vou abrir aqui e vou ler com você Salmo 139. Esse é o passo para romper com a velha maneira de pensar. Salmo 139, versículo 23 diz assim, ó: Examine-me, ó Deus, e conheça meu coração. Ponha os meus pensamentos e emoções ansiosos à prova. Tome conhecimento de tudo. Talvez a sua versão tá: sonda-me, Senhor. Sonda-me, conhece os meus pensamentos. Aí nós caminhamos, tomamos esse passo, usamos essa chave, vamos em direção a essa purificação, usando exatamente essa oração do Salmo 139, fazendo esta oração do Salmo 139, versículo 23. Aí você entrega para Deus até aquilo que você tentou esconder de você mesmo. Porque Deus, ele não quer manter uma distância entre nós. Não, ele quer uma intimidade. E a oração, o congregar, a meditação, o teu jejum, todas essas ferramentas, as disciplinas espirituais são para você chegar na estação certa. Aonde as outras vozes, os pensamentos errados, eles se dissipam, eles desaparecem. E aí você chega diante do Pai e você fala: Pai, eu não quero mais me enganar. Pai, eu não quero mais fingir que está tudo bem, está tudo muito bem. Enquanto aqui dentro da minha mente, enquanto dentro do meu coração está tudo desmoronando, está tudo bagunçado, está tudo fora do lugar. Então vamos entendendo dentro dessa palavra que o maior campo de batalha não é o mundo, mas é a mente. Quem não aprende a guerrear na mente vai perder todas as outras batalhas. Vai perder a batalha com o esposo, com os filhos, nos negócios, em casa. Quantas pessoas e quantos cristãos eu vejo que tem medo de pregar o evangelho dentro da sua casa. Por quê? Porque lá dentro da mente está uma semente. Está uma semente que o inimigo plantou enquanto essa pessoa relaxava. Relaxou na oração, vai ter medo de pregar o evangelho. Relaxou na oração, vai ter medo de orar por um enfermo.
Não vai ter ousadia? Não vai dizer assim, olha, vem aqui, pai, vem aqui, mãe, vem aqui, esposo, eu vou fazer uma oração, essa enfermidade vai sumir, essa dor vai desaparecer em nome de Jesus. A pessoa sempre tá pensando, ai meu Deus, mas e se a oração não funcionar? E se a minha fé for pouco? Então são sementes, são pensamentos que o inimigo plantou e essa pessoa começou a deixar crescer. E aí se tornou uma prisão chamada medo. Se você perder na mente, você perde no mundo. Se você vence na sua mente, você já venceu no mundo. E aí nem o inferno vai te derrubar. Deus quer fazer exatamente essa verdade ser uma luz tão brilhante dentro do seu interior que a limpeza invisível vai acontecer nos seus pensamentos, mas a decisão é individualmente nossa. Nenhum pastor pode limpar tua mente, nenhuma pastora pode limpar tua mente, nenhum congresso, nenhum seminário, nada pode limpar tua mente se você primeiro não permitir. Se você permitir que o Espírito de Deus venha limpar sua mente, você dizer, Senhor, sonda, pode sondar, pode mostrar tudo que Satanás tem colocado na minha mente, que vira e mexe eu tô pensando, vira e mexe eu tô voltando no mesmo ciclo, no mesmo erro de confusão, de acusação, de medo. Sabe, meus irmãos, o diabo ele trabalha com 3 sementes na nossa mente para levar a gente a crer de modo errado. Com acusação, é a primeira. Segundo, com confusão. Terceiro, com medo. Então ele lança a acusação, aí você começa a se sentir culpado, culpada por coisas até que Deus já te perdoou, que você confessou e Deus já te perdoou. Aí você às vezes se sente indigna, suja, pequena, fraco. Aí você começa a duvidar até da sua própria oração. Quantos crentes estão assim? Termina de orar, nossa, que oração maravilhosa, daqui a pouco já tá duvidando, mas eu não sei se vai acontecer. Ai, mas eu não sei, talvez eu vou ter que passar pela cirurgia, talvez eu vou ter que parar tudo. Aí vem uma confusão. Aí a mente fica o quê? Barulhenta. Aí a voz de Deus fica bem longe. A mente fica inquieta. Aí você não consegue mais discernir o que vem de Deus, o que vem do inimigo e o que vem de você mesmo. Porque são 3 vozes aí que podem atrapalhar a voz de Deus de sintonizar no nosso espírito. A voz do inimigo, a voz das pessoas, a nossa própria voz. Aí tudo fica embaralhado e aí, por fim, o medo toma conta e o medo nos paralisa. Aí faz você pensar que você não vai conseguir. Que é tarde demais, que você já gastou muitos anos da sua vida, que você não tem mais capacidade de enfrentar o inimigo, as acusações. E o que nós precisamos fazer? Voltar-se para a palavra. Dizer, Senhor, sonda-me. Eu não estou em condições de ouvir a tua voz, Pai. Mas eu quero eliminar todos os ruídos, todo o barulho. Aí eu vou com você lá em Filipenses capítulo 4. Olha aqui a orientação que nós temos dentro da palavra. Olha a direção que nós temos dentro da palavra. Por isso nós precisamos da palavra, para alinhar nossos pensamentos, para tirar todos os outros ruídos, os outros barulhos, as outras vozes e alinhar a nossa mente, o nosso ouvido espiritual com a voz de Deus. Filipenses 4, versículo 5. Versículo 6. Filipenses capítulo 4, no versículo 6. Não se aflinjam com nada. Quer dizer, não andem ansiosos por coisa alguma. Em vez disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês. E não se esqueçam de agradecer-lhe. Se fizerem isso, versículo 7, vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo o entendimento. E essa paz vai o quê? Conservará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. E agora, irmãos, versículo 8. Terminando esta carta, quero dizer mais uma coisa. Firme. Olha aí, uma decisão sua, uma decisão minha.
Firme seus pensamentos naquilo que é verdadeiro. Como é que eu vou saber o que é verdadeiro? O que é o engano do que é verdade? O que é mentira do que é verdade? Pela palavra. Somente pela palavra. Pela Bíblia. Firme seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, nobre, direito. Pense em coisas que sejam puras, agradáveis. E detenham-se nas coisas excelentes. Pense em todas as coisas pelas quais vocês podem louvar a Deus. Olha aqui, percebe como é que funciona a estratégia para você destruir, para você permitir que o Espírito de Deus limpe a sua mente? Aqui é você apresentar a sua mente a Deus, o seu coração ao Senhor. Porque muitas das vezes a gente vai diante de Deus assim com a pressa de falar tantas coisas, mas entrega primeiro os seus pensamentos. Por quê? Porque a nossa luta é na nossa mente. Começa na nossa mente. Muitas das vezes as pessoas querem que os outros mudem primeiro, mas elas não percebem o quanto elas precisam mudar dentro delas. Quando você ora o Salmo 139, versículo 23, você está declarando guerra contra tudo que contamina, contra tudo que sabota a sua fé, que enfraquece sua jornada com Jesus, que atrasa seus processos, que atrasa a sua vitória, que atrasa as mudanças. Você tem que declarar guerra. Pegue esse Salmo 139, versículo 23. Pegue Filipenses 4, do 6 ao 8. E diga, Senhor, eu tô aqui para declarar guerra contra tudo que contamina a minha mente, que sabota a minha fé, que enfraquece a minha jornada. Por quê? Porque o inimigo é o maior interessado de você ser prisioneiro na sua mente, através dos pensamentos que ele lança. Você é responsável para expulsar todos os invasores invisíveis que estão aprisionando teus pensamentos, tua mente. Imagina Deus acendendo essa luz tão forte agora dentro de você, mostrando que tá errado, que tá contrário à palavra dele, justamente para você dizer assim: não, não aceito isso, não, eu não quero isso na minha vida. Exatamente assim que o salmista se posicionou. E o que vai acontecer? Aí nós vamos voltar lá para o Salmo 139. Se eu fizer isso, pastor, o que vai acontecer? A Bíblia te fala. Versículo 24, Salmo 139, versículo 24. Veja, se há em mim algum caminho mau, e me oriente para que eu ande pelo caminho da vida eterna. Então o salmista Davi está falando assim, que o Senhor vai mostrar. Ele pede para o Pai mostrar todo o caminho mau e orientar ele para andar pelo caminho da vida eterna. Então, se nós fizermos essa oração com garra, com força, eu não vou dizer para você assim, é em um dia que vai desaparecer todos os pensamentos. Não, a nossa batalha é todo dia, na nossa mente. Todo dia o inimigo vem para nos atacar, para nos atingir na mente, para nos levar de volta a um cativeiro dentro da nossa própria mente. Porque se ele ganha a sua mente, pronto, ele já ganhou o resto, todo o externo. Então, muitas das vezes nós oramos para que Deus mude as circunstâncias exteriores, mas Deus está falando comigo e com você nesta palavra. Que Ele deseja, o Pai Celestial deseja para os seus filhos, primeiro, mudar a maneira deles pensar. Então, o convite do Senhor, o chamado da palavra hoje é para nós permitirmos o Pai nos levar a uma mudança de mentalidade. Quem não muda a mente vai repetir o mesmo ciclo, vai repetir os mesmos hábitos, e já é hora de nós rompermos com a velha mente, com a velha história. É hora, hoje é a oportunidade de nós tomarmos esse passo, essa decisão. Eu estou decidida a não me conformar com a velha maneira de pensar, com a velha maneira de viver, com os mesmos ciclos. Deus, ele quer que você aprenda a pensar do modo certo. Deus quer que eu aprenda a pensar do modo certo. Então, vamos abraçar essa palavra. Vamos meditar nessa palavra. Vamos deixar o Espírito Santo nos convencer dessa palavra. Se você decidir alimentar a sua mente na oração, 1 Tessalonicenses 5,17 fala, orar sem cessar.
Se você decide alimentar sua mente com a palavra, João 6,63, Jesus disse, as palavras que eu lhes digo são espírito e vida. Você decide alimentar com adoração, com gratidão, com louvor, como está lá em Filipenses 4, do 6 ao 8 que nós lemos, pronto, sua mente vai começar a ser transformada. E, junto com a sua mente, a sua vida inteira vai começar a ser destravada. Amém? Então, essa é a palavra de Deus para os nossos corações neste momento. Que você seja realmente um filho, uma filha que abraça com amor essa palavra. E não deixa ninguém roubar essa palavra. Não deixa o inimigo roubar, as pessoas roubar, as circunstâncias roubar essa palavra que foi semeada no teu coração neste momento. Em nome de Jesus. Amém? Que você compartilhe essa palavra. Que você leve essa palavra a outros que precisam romper com a velha mente, com a velha maneira de pensar, com a velha história, com a velha maneira de viver. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.